Paz e graça a todos. Hoje a gente vai falar que o Evangelho não é o que você está querendo, mas o que você necessita. E apresentar ele da forma correta, da forma acertada, é essencial. Francis Schaeffer tem uma frase muito interessante na questão de confrontarmos o homem moderno. Francis Schaeffer fala assim: o problema que nos confronta ao abordar o homem moderno de hoje não é adaptar os ensinamentos cristãos, a fim de torná-lo mais digeríveis, pois fazê-lo significa jogar fora toda a chance de oferecer uma solução real para o homem em desespero. Ao contrário, o problema está mais precisamente como comunicar o Evangelho de modo que possa ser verdadeiramente compreendido. Francis Schaeffer fala uma coisa muito interessante que tem acontecido nos nossos dias. Ao confrontar esse homem moderno que pede respostas mais rápidas, respostas que saciem os seus prazeres e as suas vontades, torna-se muitas vezes, muitas igrejas, eu não quero generalizar aqui, mas infelizmente essa é a realidade, tornar a mensagem do cristianismo adaptável a este homem moderno. O grande problema aqui é que o próprio Francis Schaeffer já fala que ao fazer isso você tira a oportunidade de apresentar um verdadeiro evangelho, uma verdadeira mensagem que possa trazer a salvação. Um homem que está perdido e você direciona outro caminho só torna ele mais perdido ainda. Como você apresenta o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, que é Cristo, assim ele pode encontrar aquilo que tanto almeja e tanto precisa. Os fariseus são repreendidos justamente por querer fazer as pessoas duas vezes filhos do diabo. E como eles faziam isso? Corrompendo a verdadeira doutrina que deveria ser ensinada. E fazendo isso, será que você não está fazendo, conformando essa mensagem ao centro do coração do homem? Você apenas está fazendo ele duas vezes filho do diabo, porque ele vai pensar que está no caminho, ele vai pensar que está na verdade, mas não está. Um evangelho que não confronta o pecado, que não clama pelo arrependimento e nem aponta para a obra de Cristo, não é evangelho, é apenas retalho de um lixo oferecido a homens. E nisso podemos citar o triunfalismo. Podemos ver isso nos filmes, nas séries, que parece que se Jesus, você está ruim, sua vida, aceita Cristo, tudo vai dar certo, você vai triunfar sobre tudo. É muito apresentado no filme como os personagens tá muito mal de vida, aceita Jesus e tudo dá certo. Mas esse não é o cristianismo. O cristianismo, muitas vezes, você vai aceitar e não vai acontecer nada. São promessas que a gente não pode oferecer. Porque o cristianismo oferece salvação, oferece a graça para uma vida e uma transformação. Aquele que estava em outrora nas trevas vai ser transformado para a maravilhosa luz. Essa é a promessa do Evangelho. É salvar homens moribundos, homens que seus pecados eram como escarlate e como carmesim se tornam brancos como a neve pelo sangue do Cordeiro que limpa o homem de todo o seu pecado. Essa promessa que veio nos resgatar e nos tirar da maldição. Não é uma promessa que a gente vai triunfar sobre todas as coisas. O cristianismo nos aponta uma mensagem que passa os limites dessa vida. E outro mal é a teologia da prosperidade, que tira a mensagem central do cristianismo, salvação, porque para os homens não interessa mais salvação. Para esse homem moderno interessa ter coisa, interessa possuir, adquirir. Esse mundo está muito bom, está muito legal, e esquecemos da teologia que somos peregrinos neste mundo. Afirmar isso é apontar o que as Escrituras nos apontam, que Cristo veio salvar, mas veio salvar deste mundo, veio salvar dessa era, veio nos salvar da maldição para uma promessa. E como nós nos apegamos ao bem materiais, e o pior de tudo é que a pregação que deveria ser diretamente falar sobre salvação, falar sobre Cristo, falar sobre o inferno, falar sobre o céu, gastamos tempos para falar sobre coisas que não interessam. É como se alguém fosse morrer no outro dia e você não avisasse que ele ia ser solto, mas dissesse: olha, você ganhou um carro, e daí? Eu vou morrer amanhã. Qual é a grande mensagem? Qual é as boas novas? Que é assim chamado o Evangelho. Quais são essas boas novas se você só me parece repetição? E muitas outras teologias têm se criado, como justamente a teologia do culto, essa teologia
emotiva, você é o centro do universo e tudo gira em torno de você. Você não pode ouvir um não, tudo vai ser um sim na sua vida, mas não é isso que é apresentado nas escrituras. Outra coisa é a teologia do entretenimento. Você vai receber aquilo que você precisa, mas isso é mal. Isso é mal. Como a gente perde o foco do que verdadeiramente deve ser apresentado, para apresentar lixo, porcaria. E muitas coisas de muitas pregações são misturadas com misticismo, crenças pagãs, o próprio contexto do culto, como objetos também, essa questão de simbologia, essa questão de crença nesses objetos, e as pessoas não creem em Deus, mas creem que esse objeto vai fazer isso. Isso é loucura, isso é tornar a mensagem que deveria ser importante uma porcaria. Porcaria. Serve pra nada, só apenas para fazer as pessoas duas vezes filhos do diabo. E Francis Schaeffer, ele toca em outro ponto aqui. A grande preocupação da gente com o homem moderno não deveria ser conformar essa mensagem do Evangelho. A mensagem deve ser a mesma. Como a Arca da Aliança não precisava de enfeite, assim também a presença de Deus não precisa de enfeite. A busca por Deus não precisa de enfeite. Apresente como as Escrituras apresentam, de forma simples. Se o homem não se agrada, é dele, ele perdeu a oportunidade da salvação. Ele perdeu a oportunidade de conhecer o caminho, de conhecer o anseio de suas almas. Mas por isso eu não vou me conformar, prefiro perder uma igreja vazia, mas que ofereça um evangelho saudável, do que uma igreja cheia doente, um crescimento impróprio, um crescimento doentio. Mas eu prefiro muito bem uma igreja saudável, apresentar esse evangelho de forma saudável. Preocupamos em como comunicar, quais meios comunicar, como evangelizar da forma mais efetiva a este homem moderno. E se isso conseguimos consultando a Deus, consultando e nos posicionando diante dele. Não precisa de enfeite, o cristianismo não precisa de enfeite. O cristianismo precisa ser apresentado como ele é, puro, simples. Essa mensagem transcendente de salvação, que aponta para o único, salvos pelas obras, sim, salvos pelas obras de Cristo, naquela cruz, levando nossos pecados, não apenas levando nossos pecados, mas também nos trazendo a salvação, trazendo o perdão dos nossos pecados e a justificação. Assim como ele levou nossos pecados, também coloca a sua justiça em nós.